TV Mon HD agora recebendo o presidente interino do CONDEMA, o biólogo Rafael Alterhofen, porque há um desconforto muito grande em relação a um projeto de lei que foi para a Câmara e foi sancionado essa semana pelo prefeito Gustavo Zanata, né? Fala para a gente, com relação a esse desconforto que está tendo aí, tu vês aí como uma atitude muito errada isso, né, Rafael? Exato. A começar que a própria lei do CONDEMA, ela é clara que ele precisa ser consultado nessa matéria. Daí tu imagina um conselho de direito que é o que representa a sociedade. Esse é um princípio da democracia. A democracia ela se exerce através de representantes, seja no executivo ou legislativo, e se exerce através da participação direta, no caso os conselhos de direitos, né? E esses conselhos, por força da legislação ambiental, é obrigatório que eles tenham um caráter deliberativo, tá? E tenham paridade de pelo menos, ou seja, no mínimo, metade da sociedade civil. Porque se houvesse mais representação do governo ou ele tivesse mais votos, não adiantaria ter um conselho e não adiantaria ele ser deliberativo, porque todas as decisões seriam tomadas pelo próprio executivo. Então, há alguns anos já, vamos lembrar em 2015, o Conselho, quando ele sofreu uma destituição, o Ministério Público ele recomendou que imediatamente se restituísse a normalidade do Conselho e definiu com que se regularizasse a lei do Conselho. Entre outras coisas que ele apontou foi a baixa representatividade ambiental. Não havia instituições específicas ambientais. E outros aspectos lá. Passaram-se 7 anos e 9 meses e não se alterou a lei do Conselho. Houveram 3 projetos de lei, que todos eles, pequenas diferenças na mesma versão, construídas coletivamente, inclusive com a participação da PGM, que estavam maduras e são versões que compõem o Conselho com base em eleição. Categorias, as entidades entre as categorias com os mesmos direitos a cada 2 anos elegem, e aí há essa alternância, porque existe hoje no CONDEMA um outro problema também. Como não há alternância, existem entidades fixas há mais de 20 anos lá, algumas como a MOGA que estavam há 5 anos sem participar de uma única reunião no CONDEMA, elas estão sempre fixas lá. Entidades que querem entrar não conseguem, entidades que querem sair não conseguem. Então isso se resolvia. Mas aí a lei obriga que as entidades elas troquem seus representantes. Quando isso é ilegal, porque é um princípio que as entidades têm autonomia para definir isso em relação ao Estado. Então também tinha esse problema. O que ocorreu? A Câmara de Vereadores, se a gente somar todos os períodos de tramitação, deu 5 anos em que ficou tramitando esse processo, e a Câmara chegou a apresentar 6 vezes o mesmo impedimento que sempre foi dirimido, derrubado pelo CONDEMA, e a Câmara nunca jamais colocou em votação esses projetos. Já no Executivo, se a gente somar, dá mais ou menos, na atual gestão, dá mais ou menos 2 anos de procrastinação para resolver o problema. Por causa disso, Adriano, mas sempre com a promessa, até porque essa atual gestão ela prometeu que daria prioridade, vez e voz aos conselhos, havia a promessa de que esse projeto seria reenviado à Câmara, e aí acreditava-se que seria aprovado finalmente. Uma vez aprovado, então se faria a recomposição dele, com a eleição das entidades entre seus membros, e se indicariam então os seus representantes. A partir disso, se fariam as portarias, se atualizariam as portarias e se elegeria a nova presidência. O que ocorreu? Foi passando o tempo e venceram-se as portarias e mesmo assim não se levou o projeto adiante. Só que quem cabe não é o presidente do CONDEMA, ele não tem o poder de emitir novas portarias. Isso é exclusivo do prefeito. O prefeito não o fez. Mas daí eu pergunto, venceu o prazo também de eleição do presidente do CONDEMA. Por que nós não fizemos uma nova eleição? Como nós faríamos uma nova eleição se justamente as portarias estavam vencidas? Adiantaríamos nós elegermos um novo presidente e iam alegar, não, mas quem elegeu ele não tem como votar. Outro aspecto, nesse meio tempo o município começou simplesmente a ignorar o Conselho de Meio Ambiente. Ele levou projetos de lei para alterar usos de APPs, ele levou projeto de lei para extinguir zonas de restrição ambiental, se levou à Câmara de Vereadores, e a própria Câmara também promoveu projeto de lei que alterou regramentos de disposição de resíduos no município. Obrigatoriamente todos deveriam ouvir o CONDEMA e ninguém ouviu. E aí aconteceu que nós vimos que tamanhas irregularidades, estava tudo irregular, não haviam novas portarias e tal, que nós, a partir de março deste ano, nós fizemos algo que daqui a pouco foi considerado um pecado, enfim, mortal,
dentro do Conselho, que foi propor um termo de ajuste de conduta para regularizar a situação. Porque regularizar as portarias, eleger nova presidência, não dá 5% das irregularidades que existem hoje no âmbito ambiental no município. Ele sequer pode estar emitindo licenças hoje, porque se ele diz que o Conselho é irregular, então também não pode licenciar, mas ele continua licenciando. E a partir disso, quando nós propusemos em março, simplesmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente parou de participar das reuniões. Foi indo, e as pautas sempre eram essa regularização via termo de ajuste de conduta. Nesse meio tempo, a prefeitura então começou a questionar, o CONDEMA, as portarias, enviou ofício para mim, mas a prefeitura sabia que as portarias haviam vencido, então para que enviar ofício para mim se eu não tenho poder de regularizar? Enfim, oficiou-se então as entidades, elas indicaram novos membros e procedeu-se às portarias novas. Então, 9 portarias no momento das 11 atualizadas e já uma que já estava, ou melhor, uma entidade que é a APAN, Associação dos Produtores de Arenito e Mineração, não enviou por problema de pessoal, enfim. Mas o Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico indicou o meu nome. E a prefeitura simplesmente se negou a indicar, porque ela alegou que era recondução. Mas não há que se falar em recondução quando tu tem alguém que é conduzido pela primeira vez para aquela entidade. Nunca o movimento me indicou e a prefeitura simplesmente se negou. Mesmo assim, então, o CONDEMA, a lei é clara, ela diz o quê? Um conselho não pode parar de existir, tanto que quando a época do prefeito Aldana ele fechou o conselho, imediatamente o Ministério Público disse para de licenciar, enquanto não tem conselho não licencia. Então, não podendo parar de existir, e também o regimento é claro, não pode parar de existir a presidência do conselho. Mesmo que o meu prazo, meu período de mandato tenha terminado regimentalmente, não pode o conselho ficar sem presidência. Então, estou de maneira interina até que seja eleito um novo presidente. O que ocorreu então naquele momento? Ao mesmo tempo, a prefeitura fez uma reunião paralela, criou um CONDEMA paralelo, com as portarias sem sequer avisar a presidência interina e os membros dos outros conselheiros de que haviam novas portarias. Então, por 2 reuniões já, em 2 meses, eu deixei de convocar novos conselheiros indicados porque a prefeitura sequer me avisou. Quando eu descobri isso através de um outro conselheiro indicado, eu enviei convocação aos antigos e aos novos para fazer a passagem do bastão, para que os antigos explicassem o que acontecia, como é que estava e o que precisa ser regularizado no CONDEMA. O que ocorreu? Nós tivemos 5 entidades membro presentes com novas portarias, sendo que para ter quórum precisa 6. E aí ocorreu que a Secretaria do Meio Ambiente não veio e eu participando, mas não contei meu voto, nem a suplente do movimento, porque não havia portaria, senão nós já teríamos quórum. E ainda assim, então, o que aconteceu? O Executivo pegou e enviou para a Câmara de Vereadores esse projeto de lei, alegando que era impossível, que não havia como reunir quórum no CONDEMA, quando ela é quem inviabiliza quórum. Então é uma situação no mínimo estranha, então não há o que se falar em legalidade, rito, em transparência, enfim. Né? Muito bem, eu tenho algumas perguntas para te fazer, Rafael. Primeiramente, é possível dizer que todos esses licenciamentos que não passaram pelo CONDEMA são irregulares? Licenciamentos ambientais, né? Sim. A Lei Complementar 140, ela delega aos municípios a competência de licenciar desde que ela cumpra quesitos. Um dos quesitos é ter um Conselho do Meio Ambiente em atividade de caráter deliberativo. Então, não havendo conselho, o município ele não pode exercer a competência do licenciamento. Tudo que foi feito enquanto o CONDEMA está irregular, fere a legislação que exige ter conselho irregulares. Permanente. Isso não sou eu que digo, isso é a interpretação da lei. Né? Nós temos 2 grupos do CONDEMA? Não é que há 2 grupos, o CONDEMA é o município que insiste em criar um segundo. Agora, o que ele fez foi excluir as entidades que participavam, mas parte delas participam. Por óbvio, o que vai acontecer agora em essa lei se mantendo, mas eu antecipo aos senhores, eu troco numa forma de pergunta. É possível o município ele continuar licenciando com uma lei irregular de ponta a ponta?
que é o caso dessa lei que foi recentemente aprovada, entendo que não. Ou o Ministério Público vai derrubá-la por recomendação, ou ela será judicializada e será derrubada facilmente. Inclusive, tu como presidente do CONDEMA interino, fez uma recomendação para o prefeito não sancionar a lei. Exato, porque existe um princípio que é o da autotutela. Todo ato administrativo, se ele tem vício de origem, se ele tem ilegalidades, é dever do prefeito revogá-lo. Então, o prefeito ele poderia simplesmente ter, porque a origem do projeto é do vice-prefeito, ele poderia simplesmente vetá-lo de ponta a ponta. E aí retomar, e por que não? Nada impede de que a prefeitura pegue aquele projeto de lei que vem sendo construído já há quase uma década e que está pronto de ponta a ponta. Ele seria o melhor conselho de meio ambiente, talvez, do Brasil em termos legais. Hoje nós temos o pior conselho de meio ambiente em termos legais do país, muito bem. talvez. Há alguma dúvida de que existem várias ilegalidades nessa lei aprovada pela prefeitura? Nenhuma, posto que a começar a prefeitura tem mais votos que a sociedade civil. A prefeitura alegou o princípio da paridade. O que diz o princípio da paridade? Diz que metade sociedade civil, metade governo, perfeito. Mas é metade no sentido de que o governo não pode ter maioria. Então eles alegavam que o governo tinha poucos representantes. No Complad, a sociedade civil tem o dobro de representantes do que o governo. Então hoje o que nós temos na prática é 6 votos do executivo e 5 votos da sociedade civil. Porque, Adriano, tem um dispositivo interessante lá. O secretário do Meio Ambiente, que representa ele mesmo nessa nova lei, ele pode votar 2 vezes. Isto é inédito, porque todos os outros tu tem o voto, só vota se há empate, lá não está escrito isso. Ele vota e se houver empate ele vota de novo, então são 2 votos. A prefeitura tem 6 votos da sociedade civil, então não existe sequer paridade nesse conselho e nem representatividade. O Ministério Público, há 7 anos e 9 meses atrás, ele deixou bem claro, não tem representatividade ambiental suficiente. Então o município agora ele alega que o fato de ter posto, por exemplo, entidades profissionais que têm entre seus representados profissionais da área ambiental, isso supre a necessidade. Não, há também uma clara confusão aí. Não se pode confundir a representatividade de categoria profissional com a representatividade comunitária ambiental. Não há uma única entidade de caráter comunitário hoje e nem ambiental no CONDEMA, no Conselho de Meio Ambiente.